e a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, representada mesmo pela sua Presidente, Sra. Deputada Isabel Meirelles, igualmente de Saúde. Temos o gosto de contar connosco com a representação do Conselho Económico e Social, particularmente com o seu Presidente, Dr. Francisco Assis, que cumprimento e, aliás, felicito pela recente reeleição com um número inequívoco que expressa bem o apreço que é comungado pela esmagadora maioria dos deputados da República e, na qualidade de meu queridíssimo amigo, é sempre um gosto revê-lo. Vem acompanhado do Dr. Miguel Moraes Leitão, que igualmente saúde e cuja disponibilidade muito agradeço. Vamos dar início e cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Ao Conselho Económico e Social estarão atribuídos 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que se dará uma ronda de perguntas de resposta individualizada, em que a cada grupo parlamentar estão atribuídos os tempos por decréscimo de representatividade parlamentar e após o que se sucederá, havendo inscrição para tal, uma segunda ronda em que serão atribuídos até 2 minutos para a formulação das questões, sendo que nessa a haver o Conselho Económico e Social responderá apenas a final e dispondo para tal do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, sem mais delongas, renovando a todos os senhores deputados os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Senhoras e Senhores Deputados. É com gosto que uma vez mais venho aqui à Assembleia da República e agora presencialmente, no ano passado não fizemos, no outro ano, no ano passado nem chegamos a fazer, em virtude do chumbo do orçamento. Eu vou fazer uma breve introdução e depois pediria ao Sr. Miguel Moraes Leitão, que foi o relator deste parecer, que o apresentasse de forma mais exaustiva e reservar-me depois para as respostas às perguntas que os deputados vão fazer e também, em alguns casos, será com certeza o Sr. Miguel Moraes Leitão a dar essas respostas. Só uma breve introdução para... O SES tem um plenário com 77 membros, que representam múltiplos segmentos da sociedade civil portuguesa. E quando elaboramos um parecer desta natureza, temos que procurar alcançar o máximo consenso possível. Isso reflete-se na própria natureza do parecer. Isto é, o parecer, como é óbvio, a lógica que presida às decisões não é propriamente aquela que ocorre num Parlamento, na Assembleia desta natureza, não é numa perspectiva de maiorias e minorias, é numa perspectiva de integração do máximo de consenso possível. E nessa perspectiva procuramos atender a todas as sugestões que nos são enviadas e procurando acolhê-las, tendo depois a preocupação de elaborar um documento que tenha uma linha de orientação com coerência, mas tendo sempre essa perspectiva de que há aqui uma dimensão crítica que é inevitável. Nós não temos nenhuma... Este documento é apenas um documento de parecer, não tem nenhuma perspectiva de decisão e nesse sentido acolhemos várias críticas e é provável que, ao lerem o documento, embora o documento esteja muito bem elaborado, e quero felicitar o Sr. Dr. Moraes Leitão pela forma como o trabalhou, elaborou, ouviu as várias sugestões, as acolheu, as integrou e procurou dotar tudo isto de uma linha de orientação, mas há aqui, de facto, várias considerações que, porventura, poderiam conduzir a conclusões bastante distintas. O que é que nós salientamos mais, o que é que me parece de salientar do debate de que este ano tivemos no Conselho Económico e Social? Em primeiro lugar, evidentemente que há, na maioria dos conselheiros, uma preocupação com a situação estrutural do país, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da sua situação financeira, da sua situação... Há a consciência de que temos uma dívida pública extraordinariamente elevada e que isso é um constrangimento muito grande à nossa capacidade de decisão, à nossa margem de manobra, e isso tem-se manifestado ao longo dos anos, e, portanto, há um consenso de princípio sobre a necessidade de prosseguir a política de consolidação orçamental, independentemente até das orientações europeias ou das regras estarem ou não estarem suspensas. Portanto, a ideia de que é necessário prosseguir esta política de consolidação orçamental está aí presente. E também está aí presente uma grande preocupação com o que tem sido o crescimento
da despesa do Estado em diferentes domínios. Ao mesmo tempo, isto pode parecer contraditório, mas não é, são duas preocupações que também ali se verificaram, ao mesmo tempo prevaleceu a noção, e aí houve um consenso, entre, sobretudo na parte dos parceiros sociais, entre as duas confederações sindicais e as confederações empresariais, houve um consenso quanto à ideia de que nas presentes circunstâncias históricas, dadas as duas crises que estamos a viver, ainda os efeitos da crise da pandemia, os efeitos da crise resultantes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e agora ainda a perspectiva de uma inflação, os economistas, como sabem, dividem-se sobre se ela é conjuntural ou estrutural, e não se entrou lá naturalmente nessa discussão, mas o que é um facto é que ela é real nesta fase, e face a essa perspectiva, o que significa objetivamente uma perda de rendimento, que afeta todos, mas que terá consequências mais dramáticas nos setores mais desfavorecidos da sociedade portuguesa, houve também esta preocupação, há aqui uma preocupação de propor, e creio que há aí uma referência mesmo nesse sentido, de propor que, nas atuais circunstâncias, o Conselho Económico e Social veria com bons olhos que esse processo de consolidação orçamental se fizesse de forma um pouco mais suave, de forma a permitir garantir uma política que sustentasse melhor os rendimentos e que, por outro lado, também pudesse viabilizar ainda mais algum investimento. Temos a noção, por exemplo, que a nível do investimento público, é curioso verificar, o investimento público, de facto, em Portugal, nós tivemos nos últimos anos um nível de investimento público dos mais baixos da nossa história da nossa história democrática e em termos comparativos com os europeus, mesmo muito, muito baixo. E creio que mesmo aqueles que não são muito... enfim, não há aqui ninguém que não defenda investimento público. Os liberais também defendem investimento público. Defendem porventura menos, mas defendem. Eu não conheço suficientemente o pensamento liberal para não cometer essa injustiça. Mas mesmo aqueles que defendem menos investimento público perceberão que é necessário, que há um mínimo de investimento público, a partir de se baixarmos daí, é a própria, são os próprios, é o que está construído, é o que está existente que entra em degradação. E nós estávamos a começar a viver esta situação, de resto o Governo já várias vezes o reconheceu. E, portanto, e grande parte do investimento público, verificamos também aqui, é hoje, que é aquele que tem que ver com os fundos comunitários, tem financiamento comunitário, que significa que nós temos aqui um problema bastante sério, um problema estrutural bastante sério. Eu passaria então a palavra, se fizesse favor, ao Sr. Dr. Moraes Leitão para apresentar e depois responderia às perguntas que me queiram fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Dr. Miguel Moraes Leitão, dispõe ainda de 4 minutos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputadas e os Srs. Deputados. O Sr. Presidente do SES já definiu as linhas principais que resultaram deste parecer, que resultou do consenso dos vários parceiros do SES. Eu talvez sublinhasse só alguns pontos adicionais, que era, houve uma preocupação do SES sobre a lei de enquadramento orçamental e a orçamentação de programas e aos atrasos que este processo tem tido. Os parceiros do SES consideram que a orçamentação por programas poderá melhorar a transparência do processo orçamental e a transparência das contas públicas e permitir uma programação de longo prazo e, portanto, manifestou-se essa preocupação desta orçamentação por programas ter vindo a ser adiada. Foi também demonstrada uma preocupação pela falta do Decreto-Lei de Execução Orçamental, que já há mais de 2 anos não existe. Isto foi principalmente manifestado pelos parceiros do sistema científico e do ensino superior. Depois foram referidas preocupações que o Sr. Presidente do SES já referiu sobre o reforço da inflação e o efeito que a inflação pode ter sobre a redução do poder de compra das famílias e sobre a viabilidade das empresas e, portanto, que poderá ser necessário aproveitar a margem orçamental criada pelo melhor resultado que houve no Orçamento de 2021 e pela melhor receita fiscal que está a haver em 2022 para apoiar as famílias e as empresas de uma forma mais ambiciosa do que está previsto no Orçamento. Foi ainda referido
relativamente às contas públicas, a preocupação em garantir a sustentabilidade do déficit e a descida da dívida. Como o Sr. Presidente do SES referiu, parecendo contraditório com o objetivo anterior de aproveitar a margem de manobra, no entanto, esse aproveitamento da margem de manobra, para a maioria dos parceiros do SES, não deve pôr em questão a consolidação das finanças públicas. Houve também um alerta, já referido pelo Sr. Presidente do SES, sobre a evolução da despesa, principalmente da despesa recorrente, por colocar em dúvida e por dificultar a capacidade de manobra futura dos orçamentos em períodos de crise económica. Foi feita uma referência muito positiva por parte do SES às medidas de política fiscal, nomeadamente ao pacote do IRS e ao incentivo fiscal à recuperação, com algumas ressalvas de que poderão ter, que têm necessariamente um alcance limitado, mas que são medidas positivas para o apoio à natalidade e para a retoma do investimento. Também houve uma avaliação positiva das medidas de proteção social, nomeadamente o aumento do abono de família, a criação do novo complemento ao abono de família e o novo complemento de garantia para a infância. Relativamente ao Orçamento da Segurança Social, é feita um destaque sobre a melhoria do saldo, a queda das transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social e a melhoria registada no relatório da sustentabilidade da Segurança Social. E, finalmente, o SES fez uma avaliação muito positiva da estimativa de crescimento do investimento público, nomeadamente que venha a atingir 3,2% do produto, o que seria o mais alto valor desde 2011, embora tenha sido feita o alerta de que a execução do investimento público nos últimos anos tem tido um fraco histórico e, portanto, temos aqui um risco de execução deste plano de investimentos. E, portanto, isto são as conclusões principais do parecer do SES. Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Moraes Leitão, e obrigado, Dr. Francisco Assis, pela exposição inicial. Vamos então dar início à primeira ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando José. Faça favor. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Moraes Leitão, Srs. Deputados. Sr. Presidente, começo a minha intervenção por reiterar as nossas felicitações pela sua reeleição, fazendo votos de sucesso neste mandato, no qual o diálogo social e a procura de consensos através da negociação serão fundamentais nas respostas aos desafios que se avizinham e nos quais se destacam a agenda para o trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho. Ainda ontem, no documento apresentado, o Governo propõe discutir o alargamento para 24 dias por ano em caso de cessação do contrato de trabalho, a termo certo ou incerto, e a alteração dos valores de pagamento do trabalho suplementar a partir das 120 horas anuais. Além destas duas medidas, é proposto ainda o reforço do papel de admissão da arbitragem necessária na prevenção de vazios da cobertura da negociação coletiva. Em sede de concertação social, terá, pois, Sr. Presidente, um início de mandato de várias e importantes negociações que esperamos cheguem a bom porto. Entrando no parecer do SES, que saudamos, começaria por destacar algumas referências que, sendo positivas, representam um passo em frente num caminho assertivo. O anúncio de uma nova publicação do Guia para o Cidadão, com a síntese do Orçamento de Estado de 2022, numa linguagem acessível, uma forma de aproximação. O orçamento com perspectiva de género e integração no relatório anexo, um conjunto de indicadores em matéria de igualdade entre mulheres e homens, agora atualizados e alargados a outras áreas e medidas de política pública a executar em 2022. Constatamos também que o SES, no seu parecer, saúda as medidas previstas na área do abono de família, como aqui foi dito, da garantia para a infância, do aumento extraordinário de pensões, com um apelo a uma implementação simples e eficaz, assegurando que os apoios cheguem efetivamente a quem deles precisa. Ainda na área da proteção social e no que concerne às pensões, podemos ler que, apesar do alargamento do aumento extraordinário a mais pensionistas e ao conjunto do ano, a política global de atualização das pensões continua a penalizar pensionistas com maiores valores, geralmente com maior carreira contributiva. Mas pergunto,
Não considera o Sr. Presidente que, não obstante a referência feita, tem existido uma aposta na valorização das pensões, não apenas através do aumento regular, mas via aumento extraordinário? No que concerne ao crescimento da economia, e como também aqui já foi referido, o parecer chama a atenção para o contexto de incerteza que estamos a viver, agravado pela guerra na Ucrânia, e refere a necessidade de prudência para todas as previsões relativas à evolução económica. E no desemprego, alerta para o risco da estimativa do cenário de incerteza. O Orçamento de Estado prevê para 2022 uma taxa de 6%, 2021 registrou uma taxa de 6,6%, com um apelo a uma melhoria na proteção do desemprego, apesar das melhorias recentes. Pergunto, pois, se não considera o Sr. Presidente que a proteção social já foi reforçada, ao ter sido tornada como permanente a majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados ou famílias monoparentais e ao ter sido aumentado genericamente o valor mínimo do subsídio de desemprego para 1,15 AS e, por outro lado, a proposta do Orçamento de Estado prever também, no seu artigo 100, uma condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente. Relativamente à segurança social, salienta o parecer do SES a importância de assegurar a sustentabilidade do sistema, tendo em consideração os desafios demográficos e reforça a necessidade de diversificação das fontes de financiamento. Considera, pois, assertivo, pergunto, o caminho que tem sido percorrido na densificação da sustentabilidade da segurança social? Constatamos também uma referência ao impacto que a crise teve na cobrança da dívida da segurança social e a resposta que este problema deve ter. A resposta a este problema deve, efetivamente, ser uma prioridade. Quase a terminar, não posso deixar de referir uma outra constatação, que a previsão de 4% para 2022, em termos de inflação, pressupõe que as pressões de aumento dos preços, em especial de energia, tenham uma natureza temporária, reduzindo-se no segundo semestre do ano, o que não é uma assunção que mereça consenso das instituições e analistas. Termino assim a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Sr. Deputado, procurando responder às várias questões que me colocou, primeiro, referindo-me ao que salientou logo de início, de facto temos neste momento na concertação social, a concertação social funciona no âmbito do SES, mas com alguma autonomia. Este parecer é um parecer do Conselho Económico e Social, aprovado por um plenário com 77 pessoas, que representam, de facto, muitos setores da sociedade. Na concertação social temos a negociação tripartida entre o Governo, os sindicatos e as confederações empresariais. O Governo teve o cuidado, que registrei, de levar a questão da agenda de trabalho digno de novo à concertação social. Tem objeto de apresentação e alguma discussão, e vamos ter uma reunião no próximo dia 25 de maio, foi dado um prazo até ao dia 20 de maio, salvo erro, para que os parceiros sociais possam apresentar os seus contributos. O Governo deixou claro que há ali determinadas linhas de orientação de que não prescinde, mas dentro desses limites manifestou abertura para algumas modificações, e os parceiros sociais agora terão a oportunidade até ao dia 20 de apresentar as suas sugestões, e no dia 25 o assunto será debatido na concertação social, e depois, creio que logo de seguida, o Governo apresentará uma iniciativa legislativa aqui ao Parlamento. Também salientar que temos como grande objetivo, e o Governo apresentou isso como um grande objetivo para os próximos tempos, aprovarmos, era para ser até ao verão, mas entretanto isso deslizou, o que é compreensível dada a alteração da situação internacional com reflexos inevitáveis da vida nacional, um grande acordo social em torno de duas questões fundamentais, que são as questões da competitividade e dos rendimentos, e que devem estar articuladas uma com a outra. Isto é, a questão da competitividade da economia e a questão do crescimento dos salários devem estar ligadas. Não é só a competitividade da economia aumenta, a economia crescendo, os salários naturalmente crescem. É evidente que é condição necessária que haja um crescimento da economia robusto para que os salários possam também crescer da forma que nós pretendemos e para evitar muitas das situações com que estamos hoje confrontados, mas por outro lado também temos a noção
noção de que o aumento dos salários, que são de facto muito baixos, e o esforço que se possa fazer para aumentar os salários, ele próprio também tem depois reflexos no crescimento da economia, porque cria um contexto mais favorável a que isso possa acontecer por várias razões, que não é preciso agora estar aqui a apresentar. Não apenas por razões que têm a ver com a animação da atividade económica, mas também por razões que têm a ver com o próprio funcionamento das empresas e da própria administração pública, onde os salários, sobretudo em algumas áreas, são bastante baixos. Em relação às questões que colocou, o que salientou foi aquilo que nós também salientamos como positivo no nosso parecer. Não é? Creio que nós saudamos isso, a aproximação aos cidadãos, saudamos muito a questão de género, para nós isso é um tema que o SES tem valorizado bastante. Temos, aliás, uma vice-presidente, a professora Sara Falcão Casaca, que tem dedicado muito a esse, que é uma especialista no assunto e que tem procurado também imprimir muito sempre essa marca em toda a nossa produção e em toda a nossa reflexão. Portanto, nós temos que saudar. E quanto ao resto que apresentou, são factos objetivos, quer dizer, não há dúvida nenhuma que houve um aumento das pensões ao longo dos anos, isso é indiscutível, quer dizer, isso são dados. Pode haver quem ache que é pouco, pode haver quem ache que é muito, é verdade, o que é facto, isso aí é absolutamente discutível. Esta referência aqui, por acaso, até suscitou alguma polémica, é que referiu, porque tinha que ver com a questão das diminuições nas pensões de valores mais elevados. E houve depois uma discussão, porque havia quem se opusesse a que a outra referência que lá estava, não é? E creio que até foi a única alteração que foi concretizada, porque foi imputado ligeiramente o texto. Mas, de resto, o parecer é bastante favorável em relação a isso. E em relação às questões da proteção social, nós também temos acompanhado naturalmente. Quando me faz uma pergunta, o que é que eu penso, eu aqui tenho que pensar um pouco como Presidente do SES, não é bem a minha opinião pessoal sobre estes assuntos, não é? Que nem sempre é evidentemente coincidente em absoluto com o que consta do documento, nem poderia ser, nem nunca será, porque senão o documento não era um documento de síntese das vários contributos. Aqui o que tem havido na parte do SES, e esse é um debate recorrente, é uma grande preocupação de facto com a sustentabilidade da segurança social. Nós reconhecemos que foram feitas algumas reformas nos últimos 10, 15 anos, mas temos a noção todos, e a sociedade portuguesa tem, que há aqui um problema sério e que tem que ser devidamente tratado. Uma das questões, por exemplo, que mais nos preocupa é a questão demográfica. Nós acabamos, e aliás enviamos para os seus deputados, acabamos de editar um primeiro parecer de iniciativa própria do Conselho Económico e Social, desde que eu sou Presidente do SES, que foi que a relatora desse parecer foi a doutora e antiga deputada aqui neste Parlamento, Ana Drago, e que é precisamente visamos com isso contribuir para uma discussão que é fundamental no país, que é a questão da natalidade, inserida numa discussão mais vasta sobre a questão demográfica, que não passa só pela natalidade, também vai passar, por exemplo, pela questão dos imigrantes. Não é? Tem que haver uma política de imigração muito séria e muito rigorosa no nosso país, porque ainda ontem verificamos que os vários parceiros sociais chamavam a atenção para isso, que nós, neste momento, temos de facto uma enorme escassez de mão de obra e não podemos tolerar situações como aquelas que já se têm vivido em algumas zonas do país, que é que as pessoas chegam aqui e são pura e simplesmente vivem depois em condições de vida muitas vezes infra-humanas, provenientes até de países muito distantes. Tem que haver aqui uma grande preocupação com a política de imigração, é assunto que nós também vamos dedicar, vamos estudar no âmbito do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora passamos ao Grupo Parlamentar do PSD, que comunicou à mesa que dividirá os 5 minutos que estão atribuídos entre os senhores deputados Pedro Roque e Clara Marques Mendes, que desde já saúde e a quem concedo desde já a palavra. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes das Comissões, os senhores deputados, o Dr. Francisco Assis e o Dr. Moraes Leitão, e cumprimentando em particular o Dr. Francisco Assis pela sua reeleição como Presidente do Conselho Económico e Social e por larga margem, o que significa que, de facto, foi feito por parte, e designadamente do próprio Partido Social Democrata, um balanço positivo do seu primeiro mandato à frente de um órgão que é um órgão que para nós é absolutamente fundamental na estruturação de um diálogo social em Portugal, seja a nível do seu plenário, seja, eu diria, em particular, da Comissão Permanente de Concertação Social. Eu diria que se o SES equivaler às Nações Unidas, a Concertação Social equivalerá mais ou menos ao Conselho de Segurança e, portanto, é o órgão por excelência.
Exatamente. Com essa pequena diferença, felizmente não há, os membros permanentes não têm direito a veto, o que inviabilizaria, como sabemos, todo o papel que a concertação social tem tido ao longo deste tempo em Portugal. O Sr. Deputado Fernando José salientou aqui, eu estou a olhar aqui para o copo d'água e, portanto, não resisto a fazer aquela imagem do copo meio cheio relativamente ao parecer do SES sobre o Orçamento de Estado. Isto é, salientou e bem compete-lhe os aspectos positivos. Mas, quanto a nós, o copo está praticamente vazio, uma vez que esta proposta de Orçamento de Estado corresponde genericamente àquela proposta que foi chumbada há uns meses atrás e que, aliás, esteve na origem das recentes eleições legislativas antecipadas, e sendo que, de lá para cá, o mundo mudou radicalmente. Tivemos, enfim, um final, não é um final, mas é praticamente um final da pandemia e dos constrangimentos económico-sociais que estão relacionados com a pandemia e também a queda das cadeias de produção e uma pressão inflacionista muito grande, que é agravada agora por fatores absolutamente imponderáveis, como aqueles que resultam da questão geopolítica em torno da invasão da Ucrânia e a pressão enorme sobre o preço dos alimentos e o preço da energia. Ora bem, isso tem, de facto, consequências ao nível da inflação e isso faz com que, tendo em consideração aquela que é a proposta, aquilo que está proposto para os aumentos da administração pública, dos serviços da administração pública, faz com que haja aqui uma quebra da procura interna e de que modo é que isso, e a pergunta que eu deixo, antes de passar à minha colega, de que modo é que isso põe em causa a concretização das metas orçamentais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimentar os senhores presidentes das comissões. Um cumprimento também ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, e ao Sr. Conselheiro, Dr. Miguel Moraes Leitão. Cumprimento também, naturalmente, e felicito o Dr. Francisco Assis pela recente reeleição e desejo que este mandato seja um mandato com bons resultados. Aliás, temos elogiado também, de certa forma, como tem vindo a exercer estas funções. Eu queria deixar, o tempo também não é muito, mas queria deixar aqui, sobretudo, algumas reflexões e pegar precisamente por aquilo que, em resposta ao Partido Socialista, o Sr. Presidente referiu, que é uma matéria que nós, PSD, já há muito estávamos a reclamar, que é o facto do Governo finalmente, andou a falar a várias vozes, mas finalmente o Sr. Primeiro-Ministro ter dito que ia voltar à concertação social com a agenda do trabalho digno e aquela proposta de lei que já tinha sido aprovada no final da sessão legislativa anterior. E eu gostava de deixar aqui esta reflexão e perguntar ao Sr. Presidente, naturalmente na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social, se não entende que esta matéria deve incluir também a matéria do teletrabalho. E isto porquê? Tal como o PSD disse, a matéria do teletrabalho foi alterada, mas foi alterada, na nossa opinião, de uma forma não devidamente ponderada e não devidamente concertada com os parceiros sociais. Está a dar problemas, aliás, problemas que nós próprios em sede de especialidade chamamos a atenção. E, portanto, outro dia, aqui numa audição, a senhora Ministra da Presidência disse que esta matéria deveria ser revista novamente no Parlamento e pelo Governo. Portanto, eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, não estar constantemente a alterar as coisas, porque o Código de Trabalho está constantemente a ser alterado. E tem de haver estabilidade legislativa. E não podemos estar a alterar ora aqui, ora na concertação social. E, portanto, pergunto se não entende que, uma vez que o Governo já admitiu, e bem, que vai levar esta matéria à concertação social, que também seria o momento para revisitar e reanalisar a matéria do teletrabalho juntamente com os parceiros sociais. Depois, deixar aqui uma outra questão, é que o parecer do Conselho Económico e Social, que agradecemos, e de facto a objetividade com que nos traz aqui determinadas matérias, o parecer vai ao encontro de muitas das nossas preocupações. E eu deixo aqui uma, porque de facto não tenho muito tempo, que é uma preocupação que o parecer chama, que é a questão dos apoios às famílias, da necessidade do enfoque do apoio às famílias e o apoio às empresas, designadamente pela necessidade de manutenção de postos de trabalho. E a este aspecto eu digo, o que é que pensa o Conselho Económico e Social relativamente à medida que o Governo anunciou, Sr. Presidente, eu já vou terminar, à medida que o Governo anunciou, dizendo que às famílias mais vulneráveis iria dar 60 euros. Ora, estes 60 euros são dados de uma vez, significa que é 5 euros por mês.
Temos a informação que um cabaz básico de uma família, um cabaz alimentar, aumentou de cerca de 16 euros. Portanto, eu pergunto, Sr. Presidente, mesmo para terminar, o que é que o Conselho Económico e Social pensa de medidas como esta, se não são, de facto, insuficientes para as necessidades das famílias? Muito obrigada. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Procurando responder com o máximo de objetividade. Sr. Deputado Pedro Roque, o orçamento, evidente, na discussão que tivemos no próprio SES, é evidente que nos deparamos sempre com esta questão. O orçamento, evidentemente, é um orçamento muito prudente. Se há a característica que identifica este orçamento, é um orçamento prudente. O que, num quadro de incerteza, como acabou de referir, e que é uma incerteza enormíssima, incerteza política, incerteza económica, nós não sabemos verdadeiramente como é que vai evoluir a situação geopolítica, ninguém sabe, mas é de antever que esta situação se prolongue por um tempo relativamente longo e isso terá impacto, como referiu, no fornecimento e no preço de matérias-primas fundamentais, desde a energia até quase todo o resto, e matérias-primas até mais diretamente ligadas ao setor alimentar, e por isso vai ter repercussões, nomeadamente aquelas que referiu como uma pressão inflacionista muito grande. E sempre que há inflação, evidentemente que há perda de rendimento e há perda de poder de compra. Creio que o que está presente na nossa análise no Governo é uma grande prudência face à evolução da situação e sempre tendo em consideração o quadro macroeconómico em que estamos, que caracteriza o país. Quer dizer, se nós tivéssemos uma dívida pública substancialmente menor, certamente que a política que hoje teríamos seria diferente, se tivéssemos margem orçamental. Aliás, basta ver que na questão da pandemia, os países que tinham margem orçamental tiveram uma resposta bastante mais forte do que aquela que foi dada pelo Estado português. Aliás, isso é que é uma verdadeira política keynesiana, não é uma política não é uma política liberal, é uma política keynesiana, que é uma política em que há condições em determinados, quando tem que haver folga orçamental, tem que haver disponibilidade orçamental para atender a situações de crise e precisamente nas situações de prosperidade é que se tem que criar as condições de redução da dívida e de controle orçamental para termos essa disponibilidade. Simplesmente nós temos vivido de facto de crise em crise, também é verdade, e portanto vivendo de crise em crise temos que acorrer a necessidades com que vamos sendo confrontados. Na pandemia houve necessidade de libertar recursos para viabilizar as empresas, para garantir a manutenção dos postos de trabalho, para se evitar uma crise económica e social gravíssima que, a dada altura, se admitiu que pudesse ocorrer. Agora temos esta questão, e daí também já estava a resultar um processo inflacionista, como sabe, isto não é anterior à invasão da Ucrânia. Depois temos esta questão da invasão da Ucrânia, então temos aqui eu tenho noção que o governo português trabalha, qualquer governo, fosse este o Partido Socialista, fosse um governo de outra orientação, trabalharia sempre num contexto de grandes limitações do ponto de vista macroeconómico, e que isso depois se reflete numa atitude mais prudencial. Agora, é verdade que o que o SES diz, também o que consta aqui é isso, como ele disse logo desde o início. Os parceiros sociais, todos, sindicatos, entidades empresariais, foram todas no sentido de que não se colocando contra todos, com a Associação de Direito, a CGTP terá uma visão estruturalmente diferente, ideologicamente diferente, mas quer o GT, quer as confederações empresariais, nesse aspecto estarão de acordo. Ninguém se pronunciando no sentido de dizer que não é necessário prosseguir uma política de consolidação orçamental e que é preciso, de facto, reduzir a dívida, criar condições para uma redução progressiva do peso da dívida pública no PIB, o que se consegue por duas vias. Por um lado, pelo crescimento económico, mas também aí é outra preocupação que nós talvez não tínhamos aqui referido muito, é que o SES manifesta grande preocupação com a questão estrutural do crescimento económico da economia portuguesa, porque nós, de facto, tivemos agora aqui, voltamos a divergir, vamos ter agora aqui uma ligeira convergência, mas as perspectivas para os anos seguintes não são nada animadoras. E esse é que é um tema que eu acho que mereceria um debate e vai merecer um debate profundo, nomeadamente avaliando a questão da produtividade, porque essa é a questão talvez central que se coloca ao país. E há várias respostas, como sabem, para isso. Agora, de facto, há aqui esta preocupação. Apesar de tudo, o documento vai nesse sentido dizer: reconhecemos que a prudência se justifica, mas, na ótica do SES, poder-se ter ido um pouco mais longe, até tendo em consideração os resultados orçamentais verificados no ano passado. A segunda questão que é colocada pela Sra. Deputada, as questões da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, a questão do teletrabalho, eu julgo que, evidentemente, eu li nos jornais essas declarações da Sra. Ministra e, portanto, depois disso fiquei absolutamente convencido que vai haver, de facto, lugar a uma revisão da lei do teletrabalho. É uma legislação que se fez muito em função de circunstâncias completamente novas. Eu estou de acordo consigo numa coisa.
tem que haver estabilidade na legislação laboral, como devia haver estabilidade em matéria. Uma das coisas que, do nosso ponto de vista, é importante até para a atração de investimento é estabilidade fiscal e estabilidade laboral, independentemente da natureza da fiscalidade e da natureza da legislação laboral. Essa estabilidade deve existir. Agora, também é verdade que está a ocorrer uma alteração profunda das próprias condições de trabalho. E a questão do teletrabalho, como sabe, foi muito, acentuou-se, o recurso ao teletrabalho acentuou-se muito com a pandemia. E sentiu-se a necessidade, o Governo sentiu a necessidade de avançar com a legislação nessa matéria. Isso foi discutido na concertação social. De facto, é um assunto em que ainda há divergências. Eu acho que haveria vantagem, não creio que vá a tempo, creio que o Governo quer avançar já com a agenda de trabalho digno e, portanto, nós no dia 25 de maio teremos a última reunião para discutir esse tema, mas julgo que logo de seguida vai ser também uma das questões que será introduzida e estou absolutamente certo que o Governo não avançará com nenhuma iniciativa legislativa sem previamente ouvir a concertação social. Não sei se quer dizer alguma coisa, Sr. Doutor. Pode querer dizer, mas vai dizer temos muito rápida na próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Chega. Senhor deputado Rui Paulo Sousa, faça favor. Senhores Presidentes, Sr. Conselheiro, quero dar os parabéns, para começar, ao Dr. Francisco Assis pela sua reeleição e desejar um sucesso no trabalho que vai ter, que será bastante, sem dúvida. Começo por falar aqui de uma área que é a fraude e evasão fiscal e aduaneira, que é algo que nos preocupa sempre, todos nós, penso eu. Vocês aqui no vosso relatório, na página 18, dizem, portanto, o SES lamenta a falta de informação da POE sobre os resultados do combate à fraude, evasão fiscal e utilização abusiva de offshores. Também falam na divulgação dos seus resultados, que é fundamental. E na página seguinte, importa assegurar o alargamento da base tributária, trazendo para o sistema contribuintes que se têm mantido afastados, permitindo assim reduzir a carga fiscal que incide desajustadamente sobre alguns contribuintes. Nesse sentido, e atendendo que o fenómeno da corrupção e as suas consequências, nomeadamente ao nível da destruição da concorrência e da viciação das regras de mercado, é bastante elevado, tem sido alvo de discussão no âmbito da concertação social, esta questão, e qual a consciência existente entre os vários atores presentes da concertação social sobre este fenómeno e o que tem sido feito para o debelar. Falando agora aqui de desafios da transição digital e teletrabalho, que ainda agora se mencionou, no próprio âmbito do teletrabalho, que passos têm sido dados para regular esta prática ao nível com participação pelas empresas e pelo Estado das despesas despendidas pelos trabalhadores neste âmbito? No que diz respeito à transição digital, qual a percepção que tem sobre o nível de preparação da administração pública para enfrentar e ultrapassar o desafio desta mudança de paradigma? E tendo consciência das ameaças existentes nos nossos dias ao nível da proteção de bases de dados e segurança operacional online, e atendendo ao que tem existido neste sentido ao nível de ataque a diversas empresas, tanto privadas como organismos públicos, tem sido cada vez mais crítica esta situação, considera que o cybercrime tem sido acautelado pelas empresas dos vários setores económicos, assim como pela administração pública? Finalmente, falando um pouco de economia e emprego. Em termos fiscais, considera que é mais importante para a atração de investimento a estabilidade legislativa e administrativa ou mexidas nas taxas de impostos. E nesta conjuntura atual é possível harmonizar as reivindicações de aumentos salariais com o crescimento económico? Para terminar, o valor do salário mínimo tem vindo gradualmente a aproximar-se do salário médio na administração pública, reduzindo a diferenciação que existe entre os salários baixos e médios. Sem colocar em questão a justiça destes aumentos, este igualitarismo salarial, podemos considerar, está a provocar um grande mal-estar entre os trabalhadores mais qualificados da administração pública e a ser uma forte fonte de desmotivação. Que esforços têm sido efetuados no âmbito da SES para pôr algum cobre a esta situação? Estas é as perguntas que queria colocar e ia dizer que deixo o meu tempo para a resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Eu, entretanto, apercebo-me que a legenda da ARTV não corresponde às comissões que estão hoje presentes, como eu há pouco referi. Trata-se das que integraram a audição ontem, que terminou já altas horas da noite, mas isso não é desculpa para que não se tenha sido, entretanto, corrigido. Senhora Presidente do Conselho Económico e Social, faço favor. Sr. Deputado, já referiu, eu volto a ler, nós nessa página 18, de facto, fazemos uma referência muito clara à questão da fraude e da evasão fiscais, dizendo muito claramente: o SES lamenta a falta de informação da proposta de Orçamento de Estado sobre os resultados do combate à fraude, evasão fiscal e utilização abusiva de offshores. Há também aqui uma referência à utilização abusiva de offshores. O combate à fraude e à evasão podem ser um instrumento importante para o equilíbrio das finanças públicas, tem essa dimensão também, e a divulgação dos seus resultados é fundamental para a percepção pública sobre a justiça e a equidade fiscal. O combate à fraude e evasão não deverá traduzir-se apenas no aumento de fiscais, mas também com um contributo para maior justiça e equilíbrio fiscal. A questão da corrupção e da fraude, conjugando tudo, é evidente um problema. Antes de mais, é um problema moral. E é assim que ele tem que ser tratado. Uma sociedade exigente consigo própria é um problema de ordem moral e é assim que tem que ser tratado. Depois, é um problema que, evidentemente, tem também consequências económicas e financeiras. Como muito bem referiu, introduz, desde logo, deslealdade, põe em causa o princípio de uma concorrência legal e tem um efeito para o Estado porque diminui a base contributiva. Eu creio que tem sido feito um esforço grande no país para haver uma melhoria nesses domínios. Julgo que, aliás, os temas da corrupção, os temas da fuga e da evasão fiscais são temas que, julgo eu, suscitam um amplo consenso nacional. Não há ninguém, creio eu, que tenha uma perspectiva menos exigente em relação a essa questão. Podemos depois também divergir nos instrumentos concretos que devem ser utilizados, mas isso suscita um amplo... há pouco dizia, até a resposta à deputada Clara Marques Mendes, dizia-lhe o seguinte, e até também pegou nessa questão, que era importante a manutenção da estabilidade da legislação laboral e da legislação fiscal. Aqui há dias falava com alguém ligado ao investimento externo e que me dizia que há 3 fatores fundamentais há muitos, mas há 3 que são absolutamente essenciais. Estabilidade na legislação, a nível fiscal e a nível laboral, e percepção pública do grau de corrupção. Isto é, um investidor que, por qualquer razão, correta ou erradamente, constrói a percepção que determinado país tem um grau de corrupção elevado, isso é um fator de dissuasão de investimento imediato. E, portanto, também aí isso tem um efeito enorme. Portanto, eu acho que, eu devo confessar que nos últimos anos me fui apercebendo, até, já o disse várias vezes, que os níveis de corrupção que se iam praticando em Portugal eram bastante mais elevados do que aquilo que eu, há uns anos atrás, pensava. Confesso isso. Também sinto que está essa consciência na sociedade portuguesa e que há, e tem havido uma preocupação de responder a esse problema. As outras questões do teletrabalho foi precisamente o que abordamos agora. Há uma discussão, já se avançou com a legislação e, pelos vistos, vamos voltar a discutir. Percebeu-se que o princípio da estabilidade também não significa não é a estabilidade dos cemitérios, não é uma estabilidade com alguma dinâmica. E não, em casos, quando estamos a falar de matérias completamente novas, é natural que haja aqui sempre algum experimentalismo. O que é desejável é que isso se faça com o maior rigor possível e que se faça com a maior transparência e com a maior clareza possível e ouvindo as opiniões. E aí julgo que é mesmo uma matéria em que não pode haver dogmatismos e tem que haver a valorização do contributo que e nomeadamente que todos os partidos aqui, da direita à esquerda, podem dar neste Parlamento. Mas creio que se tem feito. Digitalização é uma das prioridades do país, é uma prioridade da Europa, aliás. O PRR, há duas partes que são, há 2 componentes que são em posição claramente europeia, uma tem que ver com a questão da transição climática, outra tem que ver com a transição digital, até porque não é só um problema português, é um problema europeu. Nós estamos bastante atrasados em relação aos Estados Unidos e mesmo já, em alguns campos, em relação à China nesse domínio, e, portanto, isso é uma questão que a prazo pode ser fatal para a capacidade de afirmação dos países europeus e, portanto, também a isso está a trabalhar. A questão do salário mínimo é uma questão difícil e eu olho para os debates aqui nesta casa, que eu olho sempre com muito interesse para todas as discussões e bem vejo também dificuldade em abordar o tema. É evidente que o salário mínimo em Portugal é tão baixo e ainda continua a ser tão baixo que é uma questão de dignidade promover a subida do salário mínimo. É assim que eu entendo a questão. Essa decisão pode ser tomada por via administrativa. As outras não podem. Claro que na administração pública também poderiam nas questões dos salários médios, mas teria depois um impacto nas finanças públicas de tal maneira que também não é viável. Mas no mundo privado, a questão fundamental dos salários
Nós podemos encontrar, e o Governo tem várias propostas de solução e outros partidos terão outras, com certeza. Pode haver soluções momentâneas para melhorar, para incentivar, até da perspectiva fiscal, incentivar ou pela concessão de apoios. Mas a questão fundamental para nós termos um salário médio mais elevado é termos uma economia mais robusta. Isso é que não há dúvida absolutamente nenhuma. Os países que têm economias robustas têm salários médios elevados. Os países que têm economias débeis têm salários médios baixos. Essa é que é a evidência, isto é absolutamente linear e, portanto, uma das grandes prioridades em que o SES entende que o país tem que se concentrar é verdadeiramente neste tema do crescimento da economia portuguesa. Nem agora na perspectiva de estar a comparar se estamos a ser ultrapassados por este ou por aquele, porque julgo que esse assunto é um assunto mais complexo do que os simples números evidenciam. Podemos estar a ser ultrapassados, mas também estamos à frente deles noutros domínios e provavelmente recuperaremos dentro de algum tempo. Agora, a verdade é que ninguém pode ficar satisfeito com o crescimento, com as perspectivas de crescimento medíocre, que são aquelas que se continuam a colocar no nosso horizonte nacional. Espero ter respondido, Sr. Deputado, às questões que me colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, antes de mais começo por lhe dar os parabéns pela reeleição com valores históricos. Este voto de confiança desta Casa traz-lhe muita responsabilidade. Eu tenho certeza que estará à altura da responsabilidade que este voto de confiança lhe traz. Nós estamos com um nível inflacionário que já não nos lembrávamos de ter, já desde que temos o euro, que não tínhamos algo deste tipo. E se os números de abril se confirmarem, estamos a falar de 7,2% de inflação, isto é mais ou menos o correspondente a um trabalhador que mantenha o mesmo nível salarial perder um subsídio de Natal. É disso que estamos aqui a falar. E embora a austeridade inflacionária normalmente não traga o mesmo tipo de reação de rua que a austeridade normal traz, será de esperar que eventualmente haja alguma agitação de rua, até porque o PCP agora já não está na solução de governo e, portanto, nós sabemos quais são as consequências disso. Eu há dias, a propósito dos sindicatos, falava com alguém que tinha trabalhado num país nórdico e que me dizia que a primeira vez que foi a uma reunião entre sindicatos e patronato demorou algum tempo até perceber quem é que era quem. Porque as reuniões entre patronato e sindicato dos países nórdicos, onde existe uma grande taxa de participação sindical, são reuniões onde ambas as partes querem que o setor cresça, querem que a economia cresça, preocupam-se primeiro em como fazer crescer o bolo e depois em como o dividir. Eu acho que em Portugal isto não acontece. Acho que em Portugal, o Dr. Francisco Assis saberá isso melhor do que eu, quando está numa reunião entre sindicatos e patronato, reconhece rapidamente quem é quem de ambos os lados. E não será alheio a isto o facto da taxa de sindicalização em Portugal ter caído bastante nos últimos 40 anos. Nós passámos de taxas de sindicalização de 60% para menos de 15% nesta altura. E isto acontece porque nós temos um legado de associações sindicais partidarizadas, muitas vezes muito mais preocupadas com os objetivos partidários do que propriamente com os objetivos dos trabalhadores e de concertação social. Temos novas realidades hoje em dia de teletrabalho, de plataformas que trazem novas realidades laborais e que se calhar exigiriam outro tipo de concertação social. E a minha questão era esta: como é que vê a criação de novas formas sindicais independentes, não partidarizadas, não sujeitas aos interesses dos partidos, que estimulem a participação e a taxa de sindicalização dos trabalhadores? Se acha que o SES deve ter algum papel nesta transformação que se espera, ou se simplesmente continuaremos a ver um declínio de participação sindical no país, o que retira alguma importância à concertação social que, se funcionasse como funciona em alguns países, nomeadamente nos países nórdicos, poderia ser extraordinariamente útil para adicionar a capacidade negocial aos trabalhadores e também contribuir para o crescimento. Muito obrigado. Sr. Deputado, já não tem tempo. Faça. Bom, eu
registro essa referência aos países nórdicos, admitindo, primeiro eu vou dizer que na concertação social as coisas não são assim também, funcionam de maneira bastante diferente. Mas os países ricos são países sempre um pouco mais felizes, não é? Evidentemente, a partir do momento em que eles têm rendimentos muito mais elevados, provavelmente a necessidade de recorrerem à contestação será muito mais baixa. Por outro lado, é evidente também uma coisa que tem razão há uma tradição de concertação social nos países nórdicos que não existe nos países do Sul. Essa é uma grande diferença, o que só vem dar razão à necessidade de valorizar a concertação social. Aliás, a concertação social, por exemplo, na Alemanha, não é um país nórdico, mas um mundo germânico, há até países que nem precisam de ter mecanismos específicos de concertação social, porque a concertação social é um dado todos os dias. E os alemães têm a Constituição, que foi um grande avanço histórico, e têm um certo consenso sobre isso. E nos países nórdicos há, de facto, uma tradição constante inclusivamente, há vários exemplos de figuras oriundas do mundo sindical que foram primeiros-ministros desses países. Ainda recentemente, julgo que o penúltimo primeiro-ministro sueco era um homem proveniente de um grande sindicato. Portanto, é de facto um mundo diferente do nosso. Eu conheci bem isso porque estive começado 10 anos no Parlamento Europeu e lidava muito com representantes dos países nórdicos, de várias famílias políticas, e de facto eles entendiam-se muito mais. E há uma cultura de consenso distinta da que existe no Sul. Mas isso também tem a ver com as nossas características culturais e não vamos agora criar aqui... somos o que somos, temos com as nossas vantagens e com os nossos inconvenientes. Há que aprender, de facto, com o que há de mais avançado nesse domínio. Em relação aos sindicatos, há, de facto, isso preocupa-me e acho que deve preocupar todas as pessoas, o facto de haver da taxa de sindicalização ter vindo a baixar. Mas isso também está associado a uma taxa de participação das pessoas em todos os mecanismos de mediação e intermediação cívico-política. Também houve um decréscimo de participação político-partidária, não é só a nível dos sindicatos. Vamos ver, nos partidos políticos tem acontecido exatamente a mesma coisa. Vamos ver, hoje um líder de um partido político em Portugal, seja ele mesmo dos maiores partidos, é eleito por um número de cidadãos muito pequeno. Essa é que é a verdade, porque os partidos também têm muito poucos militantes. Perdeu-se. Nem sei qual é o partido, se calhar não é o Partido Comunista, às tantas não tenho certeza, mas que terá mais militantes. A verdade é que houve uma... É provável, não estou... A verdade é que há esse fenómeno, e que é um fenómeno de crise das nossas democracias. Isto é, todos os mecanismos de representação estão a atravessar um período de crise. É tema, aliás, sobre o qual reflito fora da minha ação como Presidente do Conselho Económico e Social, nas minhas outras atividades, é um dos temas da minha reflexão, é precisamente esse. E também por aí nós até vamos fazer uma outra coisa no Conselho Económico e Social, que é valorizar, numa outra dimensão, não é uma democracia direta, não queremos voltar ao modelo utópico grego, enfim, que funcionou até razoavelmente, embora com limites, mas de uma democracia direta, mas criar mecanismos de estimular a participação dos cidadãos por outras vias, para os trazer também, de novo, para o campo dos mecanismos da representação democrática, portanto, parte sindical. Quanto aos sindicatos, eu confesso que as reuniões são bastante mais pacíficas do que se pode imaginar. A concertação social tem uma grande vantagem, é feita nesse aspecto, é à porta fechada. O que dá uma certa liberdade, quando estamos sob os olhares públicos, quando estamos a ser filmados e sabemos que o que estamos a dizer, também estamos a falar um pouco, sempre, seja o que for, estamos a falar um pouco para o país, especialmente para o nosso eleitorado. Isso aí é inevitável, é uma circunstância da vida. Ali é à porta fechada, e à porta fechada devo dizer que se tem encontrado muitos consensos, que há uma grande participação e que as centrais sindicais têm dado um contributo, as duas centrais sindicais têm dado, do meu ponto de vista, um contributo importante para a defesa dos direitos dos trabalhadores em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que também comunicou à mesa que irá dividir os 3 minutos que estão atribuídos aos senhores deputados Bruno Dias e Diana Ferreira. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, cumprimentando o Sr. Presidente do SES e também o Sr. Relator, Dr. Miguel Moraes Leitão, nós não vamos fazer a nossa intervenção insultando parceiros sociais, nem ignorando o relatório. O parecer, vamos centrar-nos no parecer, porque é isso que nos traz cá. E queria saudar, de facto, essa elaboração e apresentação de um instrumento de trabalho útil para esta Assembleia. O parecer do SES, por sinal, o parecer não adere à tese da espiral inflacionista que o Governo tem vindo a esgrimir para rejeitar o aumento dos salários e defender o indefensável, isto é, a perda de poder de compra dos trabalhadores e dos reformados.
O parecer não autoriza as leituras que pretendam colocar o aumento dos salários, entre aspas, do lado do problema, como alguns têm feito, até porque os problemas estão bem identificados no parecer, e estou a citar: preços das matérias-primas, energéticas e não energéticas, as disrupções nas cadeias de fornecimento globais, a dependência do crescimento previsto no nível de execução do PRR, uma quebra na procura interna se os salários e pensões perderem poder de compra e o desajustamento entre a oferta e a procura em certos setores do mercado de trabalho. Isto é muito relevante. Aliás, ainda ontem o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana falava da dificuldade em recrutar técnicos para empresas de transportes por causa dos baixos salários. E o parecer continua: o SES considera que é preciso um OE ambicioso para enfrentar um conjunto de riscos económicos, sociais e ambientais. Apesar do OE ir nessa direção em aspectos específicos, está muito longe de responder a essas necessidades. E fim de citação. Ora, não responder às necessidades e aos riscos que o país enfrenta não é ser prudente, é outra coisa. E a pergunta é se o Sr. Presidente não concorda, se o Sr. Relator Miguel Moraes Leitão não concorda que impor uma quebra acentuada no poder de compra dos portugueses, restringir o investimento público a pouco mais do que a verba do PRR, que é o adiantamento agora do que deixamos de receber mais à frente, é uma opção que coloca mais problemas e ameaças do que aquelas que pretende prevenir. Para terminar, pela minha parte, sobre a fiscalidade, três observações breves. O SES saúda o aumento do valor do mínimo de existência em 200 euros, embora com caráter extraordinário e temporário. Pergunto-me se não seria mais adequado, como nós propomos, fixar esse aumento do mínimo de existência para provocar essa justiça fiscal. Escalões do IRS, o problema não estará mais nas sobretaxas, tributações autónomas, etc., específicas, e do que propriamente nos escalões que sejam claros, desde que a gente saiba quanto é que ganha. E, finalmente, a taxa agregada máxima de IRC, uma referência sobre as taxas efetivas que são pagas, se não seria útil ter essa análise também. Muito obrigado. Sra. Deputada, 15 segundos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma observação muito breve, até considerando as preocupações que também são colocadas no âmbito da própria Segurança Social, e nomeadamente a preocupação que é identificada neste parecer, que nós também acompanhamos, que tem a ver com a transferência integral que tem que ser garantida para a Segurança Social da despesa referente com as medidas extraordinárias Covid, algo que ainda não se verifica e que o total do valor de 2021 ainda não foi transferido para a Segurança Social. O valor de 2022 também ainda não foi acertado. Essa é uma preocupação que temos. Entendemos que não tem que ser a Segurança Social a suportar efetivamente esses custos, deve ser por via do Orçamento do Estado, e também gostaríamos naturalmente de deixar aqui esta observação e que da parte do SES também pudesse ser elaborada de forma mais aprofundada a preocupação que manifestaram neste parecer. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco. Eu quero só fazer uma saudação aos dois deputados, em particular ao Sr. Deputado Bruno Dias, que fomos aqui colegas e durante muitos anos e por quem tenho um particular apreço. Mas, neste caso, o Sr. Dr. Miguel Moraes Leitão tem também que participar na reunião e, de resto, tem aqui um conhecimento profundíssimo desta matéria, até porque o referiu especificamente. Eu pedi ao Sr. Doutor que respondesse a estas questões. Isto não significa nenhuma, porque estou a responder aos outros, não. Pelo contrário, queria salvaguardar isso mesmo, não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à questão salarial, portanto, o parecer do SES indica o crescimento dos salários dos trabalhadores em funções públicas de 0,9, refere que não repõe o poder de compra e refere a justificação que o Governo apresenta de uma espiral inflacionista. Portanto, o consenso que houve no SES foi relativamente a estes factos. Não houve consenso para além destes factos. Houve também consenso para a necessidade de valorizar salários e no sentido que a valorização de salários é um fator relevante para os serviços públicos e para a motivação dos trabalhadores e, portanto, houve consenso sobre isso e mesmo para a atração de profissionais qualificados. Foi também referido no SES e houve consenso entre os vários parceiros a necessidade de olhar para as idades médias dos trabalhadores da função pública, nomeadamente visto que há neste momento um terço dos trabalhadores que têm mais de 55 anos e, portanto, foi manifestada essa preocupação também. Sobre a questão da inflação, que o Sr. Deputado também referiu, no SES
houve uma preocupação grande que os efeitos da inflação que se estão a sentir nestes primeiros meses do ano sejam efeitos de mais longo prazo do que está implícito no orçamento. E, portanto, todos os parceiros do SES referiram como principal preocupação que resulta desta situação económica e da situação geopolítica a questão da inflação poder ser estrutural e não ser conjuntural e, portanto, ter um impacto nas famílias, nomeadamente nas famílias de mais baixos rendimentos e algumas empresas que podem ter a necessidade de maiores apoios públicos. Sobre as questões do IRS que me referiu, isso é um tema discutido no SES. A redação que encontramos foi a redação que gerou o consenso maioritário, portanto consideramos que o pacote do IRS era um passo positivo, embora de alcance limitado. A questão dos escalões veio tornar Portugal no segundo país da Europa com mais escalões, portanto, acima de Portugal só o Luxemburgo é que tem mais escalões, e portanto, nesse sentido foi considerado que passarmos de 7 escalões para 9 escalões tornava o sistema mais complexo, no sentido de ser mais difícil perceber pelos próprios contribuintes. Eu próprio, hoje em dia, com 7 escalões, tenho dificuldade em perceber o meu IRS, confesso aqui num desabafo, e portanto agora com mais escalões é ainda mais difícil. Pode ser. Sobre a questão da taxa do IRC, também foi um tema muito discutido. Aquilo que houve consenso foi um facto, é que nós temos neste momento a taxa agregada máxima de IRC da União Europeia, é a taxa mais alta da União Europeia e, portanto, o que ficou no parecer do SES é esse facto, não houve consenso sobre outras matérias. Sobre os temas da senhora deputada relativamente às despesas Covid e ao reembolso da Segurança Social. O parecer do SES ficou muito claro nessa matéria. Houve consenso em todos os parceiros que era necessário a Segurança Social ser reembolsada das despesas que teve em 2021. Nas contas do SES faltava o reembolso de 440 e tal milhões de euros. O Governo argumentou que tinha feito uma afetação ao Orçamento de Segurança Social do adicional do IMI e do IRC, que normalmente são afetos ao Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social, mas o parecer do SES, quer para 2021, quer para o futuro, foi muito claro que é necessário que o Orçamento de Segurança Social seja totalmente reembolsado das despesas Covid. Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Moraes Leitão. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marina Morta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro do SES. Atrevo-me a dizer que o IRS funciona da mesma forma, só que agora tem mais escalões. Sr. Presidente, nós não subscrevemos todos os considerandos, mas achamos que este parecer tem alguns elementos importantes e que acompanhamos e que nos permitem ter uma discussão importante. A primeira é sobre o tema incontornável da pressão inflacionista que o SES identifica e que, para além do poder de compra das famílias, da generalidade da população, pode levar, e esta é a primeira vez que uma instituição o diz, pelo menos de forma aberta, pode levar a uma quebra da procura interna se os salários e as pensões não recuperarem ou se perderem poder de compra. E por isso estamos não só perante o risco do empobrecimento generalizado, estamos perante o risco de quebra dos salários no PIB, ao contrário até do objetivo que o Governo se tinha proposto, porque com a produtividade a aumentar, se não temos os salários a acompanhar essa produtividade, o peso dos salários no PIB vai cair necessariamente, mas estamos também perante um risco de abrandamento do próprio crescimento económico por via da quebra da procura. E este é um problema que não tem sido muito falado, aliás, o Governo tem tentado evitar esse debate, mas a não atualização salarial tem um impacto na procura interna. E quando analisamos o impacto na procura interna e o impacto no PIB, tendemos, ou há quem tenda a esquecer, que o PIB, ou o crescimento económico, é a variável mais importante para garantir a sustentabilidade da dívida pública. Muito mais importante até que os saldos primários positivos ou equilibrados. E por isso parece-nos que as políticas públicas deviam ter, obviamente, um olho na sustentabilidade da dívida pública por via da sustentabilidade das contas públicas, o déficit, mas também tendo atenção ao crescimento económico, que é uma variável essencial para garantir esta estabilidade. Portanto, tendo esta análise como ponto de partida, o impacto macroeconómico da contração salarial no PIB, sabendo, como bem diz o SES, que existe uma margem orçamental, uma folga orçamental que não foi aproveitada, uma folga que resulta até da inflação,
sabendo também, como diz o SES, que os salários e as carreiras são as principais condições para conseguirmos melhores serviços públicos, parece-nos incompreensível que não se proceda a um aumento extraordinário de salários e pensões e também do salário mínimo, porque se o aumento do salário mínimo era importante quando a inflação era 0,9, para manter o mesmo poder de compra e para ter o mesmo efeito na economia, deveria agora ser atualizado à inflação. E por isso gostaria de perguntar se os pressupostos do parecer do SES não têm como conclusão, ou não deveriam ter como conclusão, ela não é expressa, parece-nos a nós que é conclusão lógica, que os salários da função pública, as pensões, deveriam acompanhar a inflação esperada para este ano, que é, sendo ou não extraordinariamente alta, os seus impactos são permanentes nos salários e pensões, e, da mesma forma, se deveria proceder ao aumento extraordinário do salário mínimo para acompanhar o aumento dos preços. Uma nota final para a proteção do desemprego. O SES traz várias questões que são ainda heranças dos períodos da Troika. Há uma parte dos desempregados com subsídio de desemprego abaixo do limiar da pobreza. São questões que temos colocado, que são importantes. Infelizmente não temos conseguido uma maioria. O PS não tem acompanhado essas medidas, mas continuamos a insistir nelas. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Dispõe de 3 minutos. Faça favor. Sra. Deputada, eu diria que a nós não nos compete retirar qualquer tipo de conclusão nesse domínio. Essas perguntas que formulou, já as deve ter formulado e certamente vai voltar a formulá-las ao Governo. Eles é que terão a diferença entre o parecer do SES e quem tem competências decisórias é muito grande, de facto. E também confesso que isto nos dá bastante mais liberdade, como é evidente. Nós, na hora da verdade, não temos mesmo que decidir. Apontamos problemas, apontamos caminhos, apontamos várias soluções, mas depois alguém tem a incumbência de decidir e é importante, evidentemente, que esses temas sejam debatidos. Agora, tudo o que disse, evidentemente, do ponto de vista puramente objetivo, é verdade, porque é evidente. Isso é uma questão puramente matemática. Se tivermos uma determinada taxa de inflação superior à evolução dos salários, é óbvio que há perda de rendimento, isso é absolutamente evidente. E que isso tenha consequências depois na procura interna, é provável, até se o grau de disparidade for muito elevado, evidentemente num primeiro momento vai ter. Agora a questão que se coloca é saber, se a inflação for estrutural. E, por exemplo, aqui há dias falava com o vice-presidente do SES, que é um professor de Economia da Universidade do Minho, o professor Fernando Alexandre, e ele tem a tese, já diz que já há um ano que publicou um artigo defendendo a tese que a inflação é estrutural. Portanto, temos economistas com posições diferentes, ele entende que a tese é estrutural. Se há quem entenda que é conjuntural, mesmo nos outros países europeus esta divergência é enorme. Tenho lido vários economistas com posições completamente, e bons economistas com posições completamente diferentes sobre o assunto. Agora, se admitirmos que vamos ter de facto, e com a crise da Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, é evidente que os fatores que vão no sentido de nos fazerem pensar que esta inflação vai ficar por muito tempo são significativos. Isto é, há razões sérias para pensarmos que, de facto, vamos viver durante algum tempo com níveis de inflação a que já não estávamos, felizmente, habituados há muito tempo. Se isso acontecer, a minha convicção absoluta, como certamente todos os deputados desta Casa, é que não deixarão de ser tomadas medidas para repor o poder de compra. Agora, também é verdade que a questão se coloca é que essas decisões também não se tomam instantaneamente e, porventura, poderão não ter um caráter universal. E, nesses casos, o que parece fundamental é atender. O que me está a preocupar neste momento, sobremaneira, até como Presidente do Conselho Económico e Social, já com a taxa de inflação que nós temos hoje e que já se nota, quem vai ao supermercado percebe isso claramente, há um aumento claro dos custos de produtos básicos. O que mais me preocupa são as classes mais favorecidas. Porque, de facto, eu creio que há hoje portugueses que estão a passar começam a passar por grandes dificuldades. Porque houve um encarecimento de produtos absolutamente essenciais, nomeadamente na área da alimentação. Não? E, portanto, aí tem que haver uma resposta. E eu estou certo que haverá respostas para isso, que não nos compete a nós tomar decisões nem apresentar propostas concretas nessa área, mas do que aqui, do parecer do SES, resulta isso. Agora, há uma coisa que também é preciso referir. Por exemplo, o crescimento salarial, que nós também salientamos, a proposta prevê um crescimento salarial dos trabalhadores em funções públicas de 0,9%, o que não repõe, de facto, o poder de compra. O Governo justifica esta opção com a necessidade de evitar uma espiral inflacionista. Essa é a polémica, creio que vai ser. Eu penso que essa polémica vai ser a polémica central até hoje do debate orçamental. No entanto, as despesas
totais com pessoal crescem 3,6%. Também não podemos ignorar isso, é resultado principalmente dos mecanismos de progressão. O SES considera que a redução dos salários cresce fatores relevantes para a melhoria dos serviços públicos, porque aumenta a motivação e tudo aquilo que nós já sabemos. De facto, há aqui um crescimento com despesas totais com pessoal de 3,6%. Apesar de tudo, tem significado e há que o reconhecer e há que o valorizar e tem impacto, como é evidente. A questão inflacionista é o grande tema, é a grande incógnita e provavelmente vai ser nos próximos tempos um dos grandes temas de debate, não apenas em Portugal, como em toda a Europa. Por isso diria que o que disse está tudo correto. A consequência disso depende muito da opção política de cada um. E o Governo tem sido claro neste domínio, mas também não tenho visto da parte do Governo insensibilidade em relação à questão. Acho que o Governo tem dito, é tal questão prudencial, podemos concordar ou não, tem havido prudência, mas não há insensibilidade em relação a essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado único representante do Partido Livre, recordar que as inscrições para a segunda ronda terão que ser feitas chegar à mesa até ao final da sua intervenção. Sr. Deputado, tem 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Sra. Presidente das outras comissões, caros e caras colegas, Sr. Presidente do SES, parabéns pela sua reeleição, Sr. Relator Miguel Moraes Leitão, obrigado pelo seu trabalho. Num minuto só, já menos. A ideia é precisamente provar que com menos tempo de trabalho se pode ser igualmente ou até mais produtivo, que é o tema da pergunta. Eu ouvi a sua entrevista hoje e as considerações que teceu sobre a semana de 4 dias não ser ainda um tema de debate na sociedade portuguesa, mas vai ser-lo cada vez mais e queria explicar qual é a proposta do LIVRE a este propósito que vamos apresentar no quadro da discussão orçamental para que depois não possa haver, enfim, incerteza sobre ela. O que nós propomos é a realização de um estudo ao mesmo título que foi feito em Espanha com 200 empresas escolhidas aleatoriamente, em Portugal com 100 empresas, um estudo de 3 anos, e o que propomos para o Orçamento de 2022 é desenhar o conceito desse estudo. É apenas o que pomos no Orçamento de 2022, com o compromisso político de o realizar no Orçamento de 2023. Para que isso fique claro, já agora passo para o subsídio de desemprego, onde propomos algumas exceções apenas para vítimas de violência doméstica, casais que se mudem para o interior e pessoas com planos de formação credíveis, para exceções, mas contributivas dentro do subsídio de desemprego, e dou-lhe os parabéns pela ideia de investir na democracia deliberativa como uma forma essencial de passarmos para um novo modelo de desenvolvimento. É nesta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril que é o momento ideal para o fazer no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu propósito era meritório, mas como não cumpriu o tempo, ficará por demonstrar o mérito da sugestão. Sr. Presidente, dispõe também de 1 minuto, faça. 1 minuto, parece que estamos no Parlamento Europeu hoje, então. Primeiro, na questão da semana dos 4 dias, o que eu disse não é neste momento um tema central que esteja na ordem. Não quero dizer, mas também disse, não sei se está reproduzido, também disse, eu estou convencido que, dada a evolução científica e tecnológica, e o que tem acontecido é que, felizmente, os seres humanos se têm vindo progressivamente nas sociedades mais evoluídas a libertar dos trabalhos mais penosos. Creio que esse é o caminho que vai ser prosseguido e que, fatalmente, um dia nós vamos discutir isso, e que sou completamente a favor dessa evolução. O trabalho tem um determinado valor até do ponto de vista antropológico, mas o homem não pode ser escravo o homem e a mulher não podem ser escravos do trabalho. Portanto, estou inteiramente de acordo com o estudo. Nem sabia desconhecia até talvez desatenção, mas compartilho inteiramente a vantagem de fazer esse tipo de estudo e discussão, e até estamos disponíveis no SES para acolher uma discussão sobre esse mesmo assunto. Quanto à democracia deliberativa, de facto, é um tema novo. Noutros países, o SES francês, por exemplo, está a avançar muito com isso. As coisas umas vezes correm bem, outras vezes correm mal, mas é um quadro novo em que nós vamos procurar investir bastante já no decorrer do próximo ano. Deste ano, do ano em curso em que estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à segunda ronda. Tenho 2 inscrições, o que significa que o Sr. Presidente depois terá 4 minutos para uma intervenção final e depois... Peço desculpa, onde é que eu tenho a folha? Peço desculpa. A Sra. Deputada Cristina Moreira da Silva, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, e dou os parabéns pela recente eleição e desejo-lhe muito sucesso. Cumprimento o Sr. Relator, Dr. Moraes Leitão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Presidente, este momento que vivemos é terrível.
Uma pandemia que não desapareceu e que deixa sequelas sociais e económicas muito graves e agora a guerra na Ucrânia, que traz de novo o rastro de mortes e destruição para a Europa, com repercussões sociais e económicas devastadoras. Perante este cenário macroeconómico e geopolítico, há vontade política a nível nacional e ao nível da União Europeia para planear estratégias e traçar metas, reforçar orçamentos para combater os problemas e, simultaneamente, fazer a recuperação económica e social de cada Estado-membro. Este orçamento e os fundos europeus, como o Next Generation EU, que inclui o PRR, o Portugal 2020, o Portugal 2030, são disso exemplo. Assim, um fenómeno como a pobreza fica mais suscetível a mudanças e podemos considerar que é simultaneamente um problema estrutural das nações, mas também conjuntural, pois para além da pobreza que atinge desde sempre uma parte da população mundial de cada país, por motivos económicos, sociais e políticos, agora corremos o risco de ter outras pessoas em risco de pobreza em consequência dos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Numa perspectiva mais local, ao nível de uma região, como por exemplo, entre muitas outras no nosso país, a sub-região do Tâmega e Sousa, por exemplo, onde temos uma população mais jovem de Portugal continental, uma indústria forte, com concelhos quase com pleno emprego, mas onde subsistem alguns problemas sociais e onde o fenómeno da pobreza tem sido paulatinamente combatido, mas não se compadece com essas novas variáveis fatíricas ao nível mundial. Qual pode ser, na opinião do Sr. Presidente do SES, trabalhado o problema da pobreza com as instituições e o poder local face às medidas e oportunidades deste Orçamento de Estado, sobretudo nas medidas de apoio social e fiscal? E para terminar, e aproveitando a oportunidade de ter ouvido o Sr. Presidente há 2 dias atrás dizer que o SES tem que inovar, perguntava ainda se o SES, como uma das instituições mais inclusivas do nosso país, o que é que poderá fazer para colaborar no sentido de perceber como combater este fenómeno da pobreza, seja ele estrutural ou conjuntural, como prioridade das prioridades, até porque sabemos que são as mulheres, os idosos, as crianças, as suas principais vítimas e que quanto maior for a pobreza de uma nação, menor é a capacidade de desenvolvimento económico e social da mesma. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E a palavra, para encerrar, à Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sr. Presidente do SES, felicitá-lo pela sua reeleição e desejar-lhe votos de um excelente mandato, que seja um mandato profícuo para todos. Sr. Presidente, a economia social é um esteio da democracia portuguesa e o garante de apoio multidisciplinar às populações. Ainda recentemente, vimos com a crise pandémica o apoio que estas entidades da economia social deram à população portuguesa, numa altura em que o Estado não conseguia chegar a todo lado. Elas, as entidades da economia social, no terreno, substituíram-se ao Estado naquele que era um apoio fundamental num período complicadíssimo para o nosso país. Lamentavelmente não vemos traduzido no Orçamento de Estado algumas das preocupações e das preocupações fiscais destas entidades da economia social. O SES, no seu parecer, assinala que ainda há falta de disposições fiscais dirigidas especificamente ao setor cooperativo e social, continuando por cumprir o disposto do artigo 11 da Lei de Bases da Economia Social. Esta também é uma preocupação do Partido Social Democrata. Neste momento está a ser incumprida a Lei de Bases da Economia Social e também está o Governo a falhar com estas instituições da economia social. Quis deixar aqui esta nota, não é concretamente uma pergunta ao Sr. Presidente, mas quis deixar esta nota por entender que o Estatuto Fiscal das IPSS é importante, é um sinal que devíamos dar e que o Governo deveria dar a estas instituições. Esperamos que esta minha chamada de atenção, esta chamada de atenção do Grupo Parlamentar do PSD, ao menos sirva para que o Governo olhe para estas instituições e definitivamente resolva o problema e atribuindo assim um estatuto fiscal a estas instituições, essencial para continuarem a desenvolver aquele papel que elas tão bem fazem de apoio à população. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Então, e agora, para finalizar, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis. Faça favor. Respondendo às duas questões, a primeira questão, a questão da pobreza, a Sra. Deputada Cristina Moreira da Silva, evidentemente que este é um tema que nos preocupa bastante, não faria sentido que fôssemos um Conselho Económico e Social e não tivéssemos no centro das nossas preocupações o tema da pobreza. A pobreza é sempre um escândalo, uma imoralidade, uma indignidade que nos põe em causa a todos, e portanto temos todos consciência disso mesmo. E
Uma das coisas, por exemplo, que me proponho fazer eu já anunciei já aqui há dias, eu vou escrever uma carta esta semana ou na próxima ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de ser criado um grupo de trabalho, que o Parlamento entenda, tendo em vista uma revisão da lei do SES. E uma das coisas que é preciso rever na lei do SES é a própria composição do plenário do SES, que manifestamente está desadequado. E notei, por exemplo, que organizações fundamentais na luta contra a pobreza não estão representadas no plenário do SES. Isso não faz qualquer sentido. Eles têm manifestado vontade de participar no plenário do SES, mas, na verdade, com a atual legislação não há condições para os acolher. E isso até diminui, evidentemente, o plenário. São vozes importantíssimas, que, sobretudo em períodos de crise, importa terem atenção. E, por isso, uma das nossas preocupações vai ser precisamente essa. Quando formos chamados, também manifestaremos disponibilidade para colaborar com o Parlamento, a quem incumbe sempre, em última instância, a aprovação desta nova legislação, mas nós manifestaremos disponibilidade para colaborar, até transportando connosco um conhecimento empírico do SES. Uma das coisas que me preocuparei justamente é valorizar mais a representação dos setores da sociedade portuguesa que estão na primeira linha do combate à pobreza, que estudam o fenómeno da pobreza e que realizam atividades tendo em vista a eliminação desse mesmo fenómeno. Fez referência a uma zona que é a sua e é a minha, não é? Que é o Tâmega e Sousa, e que para mim é um dos grandes mistérios também, é porque é que uma zona que referiu com aquele potencial todo continua a ter os problemas que tem. Porventura, por ser uma zona que está ali situada entre o litoral e o interior. Eu julgo que há aqui uma zona cinzenta no país que sofre, que por vezes é um pouco esquecida, não é só ali, que nem beneficia de alguns apoios que são mais direcionados para o interior e também não está tão desenvolvido propriamente como as zonas claramente mais do litoral. Mas eu tenho a intenção, uma das coisas que vou ter é reuniões com os presidentes das comissões de coordenação e até tenho apontado o objetivo, não sabemos quando é que poderemos concretizar isto, a pandemia atrasou tudo, porque isto era tudo para se realizar, de ter reuniões com as CIMs. E uma das primeiras reuniões será com a CIM do Tâmega e Sousa, até porque temos noção que há um problema, há ali problemas muito sérios e que temos que perceber o porquê dos mesmos, tendo em vista a sua resolução. Quanto à senhora deputada Helga Ferreira, eu registro, evidentemente. Desculpe, Correia, enganei-me. Eu peço-lhe desculpa por este lapso. Eu queria dizer-lhe que compreendo a sua preocupação. Nós consideramos a economia social, evidentemente. Aliás, nós também queremos reforçar a presença da economia social no SES. Eles estão representados, mas há até uma vontade, os representantes da economia social já apresentaram a este Parlamento, pelo que sei, a vontade de introdução de algumas alterações do âmbito legislativo. Eu julgo que isso deve ser enquadrado na reflexão mais geral e nas transformações mais gerais que têm que ser feitas. Há que sistematizar este processo. Não é? A pior coisa que pode acontecer é promovermos alterações casuísticas que depois acabam por introduzir, por levar a estados caóticos. Não é? Nós temos que ter a preocupação agora de fazer uma transformação, uma alteração da legislação devidamente pensada e sistematizada. Mas eu sou a favor do reforço da participação da economia social. Nunca tive dúvidas, até porque eu comecei a minha vida política sendo precisamente Presidente de uma Câmara Municipal nessa região, em Amarante, e nunca tive dúvidas da importância da economia social sob todos os pontos de vista, do ponto de vista social e até do ponto de vista económico. Há várias zonas do país em que a economia social é a principal empregadora. Se desaparecesse a economia social, desaparecia a atividade económica dessas regiões. Portanto, nós temos que... É verdade. O mundo é o que é e é verdade. E nessa perspectiva nós estaremos muito atentos e a sua preocupação é uma preocupação que nós também comungamos e que de resto consta do parecer do Conselho Económico e Social. Muito bem, sendo a minha última intervenção, gostaria de agradecer as perguntas a todos, foram todas muito pertinentes. Estes pareceres do SES têm essa vantagem, são suscetíveis de interpretações diversas, de forma a que nunca ninguém fique inteiramente descontente. Compreendo que governar é um bocadinho mais complexo do que isto e gera inevitavelmente alguns descontentamentos. De qualquer modo, é importante que haja um órgão independente e livre, como é o Conselho Económico e Social, que levante estas questões com toda a abertura de espírito, que não estamos agarrados a nenhum preconceito, seja de que natureza for, cada um de nós tem a sua própria identidade doutrinária, política, mas procuramos ouvir um conjunto de personalidades e de instituições que, de facto, representam variedíssimos setores da sociedade portuguesa e depois reproduzir isso num texto que tem que ter uma coerência final. E eu isso quero agradecer, uma vez mais, publicamente, ao Sr. Conselheiro Miguel Moraes Leitão, porque teve um trabalho absolutamente exemplar,
porque conseguiu introduzir no parecer o essencial de todos os contributos sem que o parecer perdesse coerência. Eu acho que isso não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas também temos que reconhecer que o trabalho de quem se senta aqui habitualmente é bem mais complexo, porque esses têm mesmo que tomar decisões, o que não é neste momento o nosso caso. Muito obrigado e é sempre motivo para mim da maior satisfação vir ao Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Presidente, associar aos agradecimentos ao Sr. Dr. Miguel Moraes Leitão, testemunhar ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, todos. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, peço desculpa, ainda não encerrei a reunião, à vontade, mas não à vontadinha, mas, portanto, recordar às senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças que às 11 horas teremos a audição do Conselho Económico e Social e agora sim está encerrada a reunião. Obrigado.